Gravar de liberação. A sala já está ok, liberada. Bom evento. Obrigada, meninas. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento da nossa Semana Jurídica. Compõem a nossa mesa virtual Dr. Marcelo Firmino, tesoureiro interino da 38ª subseção. Doutora Iracide Carvalho, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da 38ª subseção. Doutora Renata Tempesta Casagrande, presidente da Comissão de Direito de Família da nossa 38ª subseção. E a palestrante do dia, doutora Eunice Schlick. Muito obrigada pela presença. Eu dou por abertos os trabalhos. Passo a palavra ao doutor Marcelo Firmino para suas considerações iniciais. Bom dia a todos e todas as colegas advogadas aqui da OAB de Santo André e demais OABs que estiver acompanhando a gente aqui no ABC e toda a região. Eu queria, em nome da doutora Andrea Tartucci, nossa presidente, em nome da nossa diretoria e todas as comissões, agradecer pelo convite e parabenizar pela semana jurídica muito bonita que está sendo feita aqui na OAB de Santo André. Parabenizar a doutora Priscila, está sempre acompanhando as lives aí, tocando as lives muito bem. Parabéns, doutora. Todas as demais advogadas que têm participado. O evento está sendo muito grandioso aqui, muita revelia para a nossa OAB. Gostaria também de parabenizar a doutora Eunice, vai ser nossa palestrante hoje, que tenho certeza que o tema é muito relevante para o momento atual que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo, um momento, infelizmente, que estamos vendo muitos conflitos familiares aí nas regiões, nos enunciados, tudo. Então, eu tenho certeza que será muito importante esses esclarecimentos. E hoje em dia, nos dias atuais, acho que o grande futuro do direito é a solução de conflitos. Então, tenho certeza que será um tema muito importante para todos nós participantes aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos. Passo a palavra para a presidente da Comissão de Direito Sistêmico, doutora Iracide Carvalho. Meu bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer aos meus pais, José e Emerenciana, pela minha vida. E agradecer também a Deus por estar aqui nesse momento tão importante para a nossa história, para a minha vida. E quero agradecer à 38ª subseção de Santo André por nos proporcionar essa semana jurídica, que tem sido realmente uma semana encantadora. Parabenizar todos os advogados pelo mês da advocacia. Parabenizar a doutora Priscila por esse evento, por estar conosco, sempre tão atenciosa, cuidando para que tudo dê certo. Doutor Marcelo Firmino, um colega que tenho muito respeito e admiração, quero agradecer ao senhor por fazer parte da mesa e representar a doutora Andrea, que é uma querida nossa presidente. Doutora Renata Tempesta Casagrande, a nossa presidente da Comissão de Direito de Família, que já tenho uma grande estima pela senhora. Então, muito obrigada por compor essa mesa. E quero agradecer imensamente a doutora Eunice por ter aceito esse convite, que de imediato e com tanto amor, com tanta dedicação, ela já aceitou e se propôs vir aqui para Santo André, que ela não é daqui, ela é de outro estado, e ela veio para cá nos presentear com tanto conhecimento. Então, fica aqui a minha gratidão pela senhora, e eu quero muito que todos aproveitem esse evento, todos que estão aí, que nós não estamos vendo, mas que estão participando desse evento, que possa fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e abrir o coração para tudo que está vindo aí. O meu muito obrigada. Passo a palavra para a doutora Renata Tempesta, presidente da Comissão de Direito de Família. Bom dia a todos, como vão? Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos, obrigada pela organização do evento, minha presidente, minha diretoria. Obrigada, doutora Eunice, pela parceria, pela criação de um tema tão rico que é esse, o direito sistêmico.
Gostaria de agradecer também as palavras do Dr. Marcelo, agradecer imensamente também a palestrante que veio nos enriquecer e dizer a todos que prestem atenção, porque é um tema que vem trazer um novo olhar sobre como a gente pode resolver conflitos, como a gente pode olhar o direito de uma forma mais humanizada, mais rica. Então, só aceitei o meu muito obrigada e aproveitem o evento. Hoje abordaremos o tema o olhar do direito sistêmico para a resolução de conflitos em direito de família. A doutora Eunice Schlick é advogada, especialista em direito sistêmico e em direito ambiental, coordenadora nacional para a temática de direito sistêmico da ESA Nacional, Escola Superior da Advocacia, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Santa Catarina, primeira do Brasil, vice-presidente da Comissão Especial de Estudos de Direito Sistêmico da OAB do Rio de Janeiro, presidente e fundadora do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, professora da ESA, professora da pós-graduação em Direito Sistêmico da Verbo Jurídico, professora do curso de extensão em Direito Sistêmico da Faculdade CESUSC de Santa Catarina. Doutora Eunice, muito obrigada pela sua presença. Eu passo a palavra à doutora para início dos trabalhos. Nossa, gente, bom dia, com alegria. Bom dia. Muito obrigada pela presença de todos e na pessoa do Dr. Marcelo, doutora Renata, doutora Iraci, saúdo a todos os colegas advogados, a toda a diretoria, todos os organizadores do evento. Muito obrigada pelas generosas palavras, querida Priscila, por essa anfitriã maravilhosa que você já se apresenta. Eu vejo que todos aqui com muita disponibilidade interna, né, de se abrir para o novo, porque é isso que é um convite que eu vou fazer a vocês agora, nesse momento, né? Então, para que todos tenhamos um excelente momento, essa manhã, uma excelente hora comigo aqui, né? Eu vou convidar primeiro vocês a sentarem bem confortáveis, né? Porque eu falo que a gente, para recepcionar o novo, precisa se abrir para ele, né? Porque senão os nossos pensamentos, eles às vezes impedem que algo novo chegue. Então, respirem profundamente, se acomodem com calma. Né? Também agradeço aqui, como a Iraci falou, meus pais, sou filha de Décio Schlick e Elvia Leonila Ribner Schlick, olha meu sobrenome, é totalmente, né, de origem alemã, mas no meu registro ficou só Eunice Schlick, então eu costumo falar, né, que eu sou Eunice Ribner Schlick, e incluindo papai e mamãe, né? No contexto da minha fala, vocês vão compreender a importância disso para todos nós, em verdade, né? E o quanto nós nos distanciamos muitas vezes daqueles que nos deram a oportunidade de estarmos na vida, né? Nos distanciamos não necessariamente fisicamente, mas numa condição emocional. Então, respirem profundamente, né? Descansem os pensamentos no colo, convidem a todos os pensamentos que vierem a descansar no colo. Prestem atenção, se tem algum desconforto físico, respirem nesse lugar, levem a respiração a todas as células do corpo. Somos nós que levamos a vida, né? E nesse momento de pandemia, a respiração é essencial, o vírus veio nos lembrar disso, né? O quanto que a importância da respiração, que se nós não respirássemos, não estaríamos aqui, né? E o quanto, de certa forma, nós, no nosso piloto automático do dia a dia, nos distanciamos do essencial, né? Então, agora também podem fechar os olhos. E como eu e a doutora Iraci trouxemos, lembrem do pai e da mãe de vocês, né? Tragam eles junto, coloquem eles, a mamãe atrás do braço esquerdo aqui, ó, e o papai do lado direito. Descansem, repousem no colo do papai e da mamãe agora. Resgatem esse momento, lembrando que vocês dependeram deles para estarem na vida, dependeram deles para tudo, precisaram serem alimentados, né? Fralda trocada, choraram, reivindicaram, reclamaram, precisaram aprender a andar. Infelizmente foram eles, né? Se não eles, alguém tomou conta de vocês. Então essa pessoa que tomou conta de vocês também faz parte.
E sabe, gente, a doutora Iracy falou outra coisa interessante sobre Deus, né? Eu também sou muito grata e reconheço que aqui em Santa Catarina, que foi onde começou o movimento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, nessa sessional, que eu também saúdo e agradeço ao OAB de Santa Catarina a oportunidade que deu a esse movimento, né? E continua aí, né, firme e forte, procurando ser de certa forma, um norte para que isso se sustente, né? E felizmente já estamos aí com 113 comissões no país. O movimento que iniciou em abril de 2017, fenomenologicamente se expande. Santa Catarina, gente, era discípula de Jesus, né? Ela é uma homenagem a Santa Catarina de Alexandria. Então, quando teve um determinado momento que eu refletia sobre isso, eu sempre fui muito ligada na minha história, minha trajetória de vida, em confiar nas sincronicidades, né? Eu falo sempre quanto de fé, o quanto você confia nesse algo maior, né? Qual a sua disponibilidade para se entregar a isso, né? Nesse momento, isso também está em pauta, porque afinal de contas, o vírus ele é invisível, né? Então, eu acho que não há mais tempo de nós duvidarmos que não existem espaços vagos, que é a comunicação em tudo. Tanto que a minha formação é em direito ambiental inicialmente, foi porque eu realmente queria compreender melhor essas dinâmicas do direito e atuar numa área mais humanizada. E eu entendia que o ser humano estava até distanciado do quanto ele mesmo estava se prejudicando quando ele não preservava a natureza. E o quanto a gente descobriu inicialmente, pela própria biologia, como nós impactamos uns nos outros, né? O quanto, se nós poluímos o ar, o quanto isso prejudica todo o planeta. Não é algo, então, a questão sistêmica na esfera ambiental já não é nem mais discutida, né? A própria fenomenologia, né? O fenômeno da natureza, a gente só sabe o abalo que ele vai trazer, né? Um furacão, um vulcão. Aqui em Santa Catarina a gente teve um ciclone, gente, que foi devastador. Florianópolis foi um grande susto. E a gente não sabe o que vai acontecer depois. E assim são as demandas de família, né? Eu falo que a gente não sabe o que vai ser possível ser mantido naquela questão que se apresenta a nós. Então, por conta de toda essa consciência que eu sempre tive, esse cuidado com o outro e esse respeito com o movimento ao outro, que eu cheguei no direito sistêmico. Então, eu sou advogada, já vou fazer ano que vem 25 anos de advocacia. Eu me formei em 1996, portanto, na minha época, nem tinha direito ambiental ainda. Eu vejo que a gente está aí num movimento crescente de também trazer para a academia esse conhecimento, né? De talvez resgatar aquilo que é o essencial no direito, que é aquilo que nos religa com a nossa humanidade e com a humanidade do outro, de todos, né? Quando nós conseguimos nos reconhecer. Então, nessa trajetória de vida, né, que eu retorno à questão da importância do que a Iracy falou com relação a Deus, nós só conseguimos reconhecer o divino que nós somos quando nós relembramos e conseguimos conectar com o essencial, que é o fato de nossos pais terem dado o sim ao nosso direito de nascer. Porque vocês sabem que o aborto ainda, infelizmente, né, é uma prática que acontece. E talvez não nos cabe também questionar o porquê, mas o fato é que os nossos pais nos oportunizaram estar à vida. E se nós formos olhar, gente, cada vez que você vê um bebê se desenvolvendo no útero materno, você fica impressionado, né, com o que é a perfeição de uma criança que sai ali, né, de algo que não tem muita explicação. Então, quando a gente consegue se render ao milagre da vida, a gente reconhece o divino, que é algo que não tem explicação. Em que momento nossa alma também se liga com o nosso corpo físico, né? E aí a gente precisa retornar para esse lugar para conseguir daí avançar nesse conhecimento. Porque senão a gente fica ainda, né, num movimento de julgamento aos nossos pais, do quanto eles tiveram comportamentos incontáveis, inadequados que nós julgamos. E o quanto nós temos certeza que à medida que nós vamos crescendo, que nós sabemos mais que eles. E com isso nós vamos violando uma outra legislação
nós vamos violando outra lei, legislação não, né? Outra lei, outro princípio sistêmico, que é a hierarquia. Então, nós temos a necessidade vital, gente, de pertencer ao nosso clã, à nossa origem. Isso é algo de alma. Eu falo que o direito sistêmico é a tecnologia da alma. Ele estuda a tecnologia da alma. Ele resgata aquilo que é essencial, aquilo que é de verdade em nós. E isso faz com que nós possamos ter outra qualidade no nosso posicionamento enquanto profissionais. Porque a partir do momento que nós reconhecemos que existem princípios que atuam, que nós despertamos para esse conhecimento sistêmico, nós passamos a olhar para todas as nossas relações de um outro lugar. Porque todos nós somos sistêmicos de alma. Somente alguns estão mais despertos para isso e outros menos. E é por isso que esse movimento cresce nessa fenomenologia, que avança pelo país e vai criando essa possibilidade de uma evolução da cultura do litígio. Porque nós, na faculdade, eu mesma, a gente só aprendia processo, né? Porque advogado bom de briga, aquele que tem que saber processar. Né? Tem que saber tudo de processo, todos os recursos. Nós fomos ensinados dessa forma. Não nos foi dito que nós deveríamos prestar atenção no outro, nas suas subjetividades, nas suas questões, nos seus valores, naquilo que é de verdade. Muito menos nós tínhamos conhecimento que havia uma ciência que trata das questões relacionais, das implicações sistêmicas que nossos pais escolheram, porque um estava a serviço do sistema do outro, que nós estamos aqui por necessidade, sim, de reparação e compensação, muitas vezes, de coisas que nossos antepassados fizeram. E que se nós, hoje, não tivemos uma postura mais efetivamente essencial e voltada para aquilo que faz sentido e que nos coloca num lugar de uma qualidade, que eu digo no sentido qualidade, no sentido de prestar atenção do que faz sentido para nós, do que é importante para nós. Porque senão nós nos confundimos e vamos, como somos ensinados, né, a encontrar a legislação adequada para aquele caso concreto. E muitas vezes nós sabemos que tem algo ali que poderia ser diferente. Né, que a gente está numa condição em que precisa encontrar uma saída, mas às vezes a saída seria a verdade, né? Seria ser revelado a verdade nos autos do processo, quando sim estamos com a esfera sistêmica estabelecida, porque todos estão ali, né, que é o que acontece. Por que eu estou dando essa introdução toda? Porque foi assim que nasceu, né, o movimento dentro do judiciário. Porque quando você tem um processo, você tem todos os envolvidos ali. Nós, advogados, normalmente, via de regra, temos acesso a um dos envolvidos. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, no processo, o que aconteceu? O Dr. Sam Storch começou, né, nessa inquietude dele também, percebendo o quanto ele poderia trabalhar de um outro lugar, né, e trazer uma nova informação para realmente auxiliar aquelas pessoas, e desenvolveu e cunhou, então, a aplicação dentro do judiciário das constelações como direito sistêmico. Pois bem, eu chego para fazer a pós-graduação, eu, enquanto do lugar de advogada, olho para esse movimento dele e falo, nossa, é importante eu saber o que está acontecendo dentro do judiciário, porque eu preciso orientar os meus clientes com relação a isso, eu preciso ter esse conhecimento. Então, os advogados, é uma necessidade, né, de nós sabermos o que está acontecendo dentro do judiciário, né? O que está sendo feito, o que acontece nessas oficinas, isso faz sentido, isso é bom, isso não é? Nós podemos, de fato, orientar os clientes que participem ou não? Né? Então, essas dinâmicas são fundamentais, e foi nesse questionamento, além de eu ter experimentado na minha vida pessoal as constelações e percebido a força que elas têm, né? Eu fui para essa pós-graduação em 2016. Imediatamente, eu, muito questionadora, que eu também sou virginiana, né, gente? Então, eu sempre fui uma criança muito questionadora, eu sempre observava a incoerência entre o que era dito e o que se passava no coração das pessoas. Eu dizia coisas da minha família que a minha mãe ficava horrorizada muitas vezes, né? Porque eu era observadora demais. Isso é da minha natureza, né? Hoje eu percebo, então eu percebia sempre coisas que a grande maioria não percebia, era como se eu estivesse andando contra a correnteza, né? E porque eu ia justamente, na pós não foi diferente, eu passei a observar
como que eu ia trazer isso para o meu dia a dia na advocacia, né? Porque a pós-graduação traz infinitas possibilidades, esse universo das constelações, e você fica assim, nossa, como que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Então, logo de início, como eu cheguei nesse lugar como advogada, né, as constelações, elas nos ensinam o nosso posicionamento. Essa ciência, né, dos relacionamentos, essas novas informações desse mundo que Bert Hellinger nos abre e de tantas fontes que ele bebeu para conseguir chegar nesse presente que ele deixou para a humanidade, nós nos reportamos e olhamos para isso também. Nos abrimos para esse conhecimento. Bom, aí o que eu fiz, gente, primeiro, né, em relação aos meus casos na advocacia? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sou consteladora, eu sou advogada. Então, eu vejo que, sem ter o conhecimento de aplicar a técnica das constelações, mas independentemente disso, eu criei a primeira comissão de direito sistêmico. O que eu quero dizer com isso, gente? Não é necessidade nenhuma de que você conheça sobre isso, entende? Ou seja, tenha uma formação para você fazer parte de uma comissão de direito sistêmico. Todos fazem parte. Todos nós somos sistêmicos de alma. Uns estão mais despertos, outros menos, ok? Então, quando eu criei a primeira comissão, eu estava no início da pós, e o que eu fiz? Eu falei, eu vou experimentar, levar para o meu escritório. Vocês lembram da matéria que saiu no Fantástico? Pois a pauta foi criada por mim, junto com a minha amiga jornalista, Kyria Moyer, na época. Ela ofereceu essa pauta para o Fantástico e foi construída com o meu auxílio, porque eu estava tão entusiasmada com esse movimento que ela foi se entusiasmando e felizmente trouxe essa matéria ao ar, né? Também em 2017. E se vocês lembrarem, se quem não assistiu ainda, está lá né, disponível no YouTube, essa matéria, eu ali trazia um caso de um cliente meu. O que eu fazia na época no meu escritório, nos idos 2017, gente? Eu vou contar a trajetória. Eu convidei uma profissional de constelação para ir uma vez por mês à noite no meu escritório facilitar os movimentos, né? E nesse movimento, um deles foi um cliente numa situação de investigação de paternidade, em que ele era o pai, a mãe teve a criança e foi embora para um outro estado, foi embora de Santa Catarina para um outro estado. E ele estava muito desesperado com essa situação, né? Eles tiveram o casal uma discussão, se desentenderam, né? Que isso também a gente aprende, né? Que são lugares diferentes. Pai e mãe é um lugar, marido e mulher é outro. Então a gente sempre fala que o campo do pai e mãe é um campo sagrado e deve ser preservado, para que os filhos não olhem para o que está acontecendo em relação aos pais, né? Isso é algo fundamental. E quando a gente traz os clientes para essa consciência, já faz a diferença. Tudo isso porque eu quero chegar na postura sistêmica, que é o essencial no nosso dia a dia profissional e no nosso dia a dia como um todo, que foi a construção que eu concluí. Quando esse cliente fez o movimento de constelação, ele tomou consciência que ele não estava disponível para o papel de pai. Ele olhava para o luto da perda do pai dele. Pois bem, imediatamente depois de ele ter feito o movimento, o processo que estava totalmente parado no judiciário, não havia movimentação. Isso é outra coisa que essa fenomenologia, esse conhecimento nos auxilia a compreender, que muitas vezes, por melhores técnicos que nós sejamos de lei, o fato de um processo não, né, ter o mesmo andamento do outro, mesmo que caia na mesma vara, tem relação com o sistema da pessoa, a disponibilidade interna em resolver algo. Ele, quando tomou esse conhecimento, enfim, o processo andou, ele também estava aqui em Santa Catarina, foi para o estado onde estava a mãe, né, onde estava a criança também. O meu cliente fez o movimento de mudar para lá, para ficar mais próximo do filho, e houve uma reaproximação, né? Quando ele tomou essa consciência de que ele, na verdade, não estava disponível internamente, porque ele estava muito dolorido pela perda do pai, e ele conseguiu se disponibilizar para o papel de pai. Ok. Só que, gente, onde que eu quero chegar contando esse passo a passo? Esse cliente, ele não sustentou por muito tempo essa postura dele. E o processo acabou de novo emperrando. E aí ele começou a ter novamente dificuldades.
Então, a constelação, ela é de uma preciosidade, de uma força, ela traz à consciência coisas que nós não enxergamos. Porém, se nós não estamos disponíveis para adotarmos uma nova postura diante do que nos foi revelado pelo movimento da constelação, que ela nada mais é do que trazer para a consciência aquilo que nos é inconsciente, de nada acaba sendo, não de nada, acaba perdendo um tanto da sua efetividade se você não adota outra postura. É aquela história do brasileiro gostar de uma solução mágica. Então, agora, magicamente, eu preciso fazer esse negócio aí, tá bom. Se para isso eu não vou precisar me implicar em nada, faz sentido para você? Vocês não veem isso nos clientes? Os clientes querem que nós sejamos uma solução mágica para eles. Aliás, que nós, inclusive, né, tenhamos uma bola de cristal e consigamos uma solução ali que atenda e que eles continuem fazendo o que eles continuam fazendo. Então, o que entra esse conhecimento do direito sistêmico? Ele resgata a autonomia da vontade e a dignidade da pessoa humana. Do mesmo lugar que nasceu aquela situação, nasce também a solução. E nós somos advogados, facilitadores da lei. E nós precisamos saber bem a legislação para justamente orientarmos aquele cliente no sentido de quando ele vier já disponível para aquela solução, que muitas vezes vai precisar de um processo que longamente se alastra, porque eles não estão ainda disponíveis para a solução. Eles precisam daquele conflito até mesmo para manter o vínculo. Isso eu fui percebendo, gente, no meu dia a dia profissional. Porque você fica naquele afã, oba, né? Encontramos uma forma de facilitar. Sim, encontramos uma forma de facilitar e de resolver, sim. Só que se você internamente não está disponível, não está no seu tempo de resolver aquilo ali, ou de tomar consciência e mudar a sua postura, porque, gente, a gente precisa se esforçar, né? A gente está aqui para sanar o nosso sistema. Então, os clientes que vêm para nós, via de regra, têm relação com a nossa história, com algo que foi vivido pela ancestralidade nossa, ou por nós mesmos na nossa infância, como uma colega advogada que dizia que não conseguia fazer uma contestação num divórcio, que o cliente chegou com uma ação, uma inicial, e ela falou, não consigo fazer essa contestação. Eu falei, mas o que acontece? Não, mas eu percebo que há amor. Sim, né? Quando há muito ódio, né? A gente sabe, enquanto advogado de família, o quanto tem amor ali, né? Porque o ódio e o amor, eles são antagônicos, eles caminham juntos, né? Quando vem o cliente muito enraivado, né? É porque há muito afeto aí. O sinônimo, o antônimo do amor é a indiferença, né? Não é o ódio. Quando a pessoa está indiferente, fica bem mais fácil, a gente consegue alcançar ele num nível de lucidez, sem toda aquela carga emocional e resolver. Tudo isso eu estou trazendo para vocês, que como que a gente faz isso no nosso dia a dia, para que os nossos clientes tragam as informações do lugar do adulto para nós, e não da criança que vem ali batendo o pezinho, querendo que o advogado, por favor, salve, ou vingue-o, né? E o quanto nós, sem perceber, nos tornamos reféns, como essa advogada que não conseguia fazer a contestação, que é algo para nós tão simples. Eu sempre brinco que às vezes é mais fácil contestar do que fazer uma inicial, não é? Porque a inicial vem ali, nós vamos lá fazer a defesa. Quando essa colega conseguiu perceber que ela queria salvar o casamento dos pais dela na infância, que ela era filha de pais separados e não tinha conseguido, ela conseguiu ter essa clareza, tomar essa consciência, a contestação que ela precisava fazer fluiu rapidamente. Tá fazendo sentido o que eu estou trazendo para vocês, gente? Eu estou fazendo uma construção do meu dia a dia. Pois bem, quando eu percebi esse evento desse cliente, porque é isso, gente, é tentativa de erro e acerto, experimentando como que vai trabalhar um conhecimento que é tão novo. Primeiro, eu imediatamente tive noção de que eu, enquanto do lugar de advogada, não poderia ocupar o lugar de consteladora, porque são campos distintos. E eu não estou na advocacia para fazer, de certa forma, eu tinha um posicionamento antes desse conhecimento sistêmico, que eu tomava as dores do meu cliente e não dormia quando um pai não devolvia um filho, né? Num período de visita ao filho, aliás, de convivência com o filho, né? Porque vamos aprender já a mudar, inclusive,
a nossa fala, porque isso impacta na consciência. E quando essa cliente, eu tinha insônia, gente, eu levava para casa, eu não dormia. Eu era desse tipo de profissional, que eu me implicava de uma maneira que eu queria salvar. E o que acontecia? Isso ajuda ou atrapalha? Fortalece ou enfraquece? Essa é a pergunta. Acaba que depois que eu conheci as ordens da ajuda, descobri que aquilo que eu fazia, que eu achava que era muito bom, né, de estar ali disponível qualquer tempo do cliente, eu estava indo para um lugar de mãe, muitas vezes, e não de advogada. Eu não estava na postura, no meu lugar de técnica da legislação, eu estava ali implicada naquela questão muito mais do que eu imaginava. E principalmente porque nós, advogados, somos os primeiros juízes da causa. Então, imediatamente, quando nos é contado uma situação, a gente já julga o outro envolvido, principalmente na área de família, que vem casos muito delicados, né? Inclusive de violência doméstica, abuso e várias outras coisas que nos são relatadas, e que se nós não estivermos num estado de presença, numa postura empática e de total neutralidade, no estado do adulto, que a gente aprende estudando análise transacional, a gente acaba não sendo nem um pouco assertivo naquela condução, porque como a colega que não conseguia fazer a contestação porque estava na dor infantil dela, da criança dela, todos nós temos uma criança que percebeu literalmente tudo o que acontecia no mundo dos adultos, só que não sabia, não tinha recursos para elaborar as próprias emoções e acabava querendo salvar o que estava acontecendo no nosso entorno. Então, no nosso dia a dia, se nós formos perceber, quando chega a nós casos de família em que tem filhos implicados, vocês podem observar o quantos filhos saem do lugar e querem resolver a situação. Eu tive um filho de uma cliente com 14 anos que ele falou: doutora, eu quero que a senhora me diga como é que eu posso provar que o meu pai faz alienação parental contra a minha mãe, que ele fala mal da minha mãe. Eu quero ter prova para isso. E eu fiquei, né? Nossa Senhora! Um menino com 14 anos me falou isso. Daí eu convidei, a mãe fez questão de trazer ele ao meu escritório. E eu pedi licença para a mãe, que se ela poderia me deixar com ele sozinho um pouco, para eu conversar com ele. Eu falei para ele, veja bem, você é só um garoto, né? O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar videogame. Eu falei, então tá. Então eu vou te fazer um convite. Você sabe que seu papai e sua mamãe são grandes, né? Eles são adultos e eles têm condições de resolver as questões deles, não tem? Não, eu que preciso ajudar minha mãe. Eu falei, não, veja bem, a sua mãe é adulta. Ela é bem mais velha que você, ela chegou antes. Eu estudo um cara, eu falei para ele, que chama um alemão, um filósofo alemão, Bert Hellinger, que ele me ensinou um negócio que eu vou te ensinar. E que para mim fez muito sentido, e vamos ver se para você. Gente, a fenomenologia é isso. Na hora o menino foi relaxando e foi descansando. Ele chegou, ele tremia, ele estava nervoso, né? Ele com 14 anos, ele precisa olhar para as suas questões do seu mundo, não do mundo dos adultos, né? Quando ele tomou consciência rapidamente disso, ele relaxou, se distraiu e desistiu da ideia de provar que o pai dele, né, praticava alienação parental. Então é isso, gente. O que de verdade contribui com tudo isso? Não ajuda? Enfim, mas ainda nesse caso da alienação parental, eu me percebi julgando então a minha cliente na postura dela. E quando eu, no campo fenomenológico, o meu professor me mostrou, Eunice, do lugar de advogada, o quanto esse meu julgamento para minha cliente estava interferindo na solução, estava, né, energeticamente no campo fenomenológico, que é o campo da constelação, todos estavam muito mais raivosos. Meu professor me convidou, Eunice, você consegue recuar, respirar fundo e abrir mão de julgar a sua cliente? Ele falou, se você não der conta, não tem problema, a gente coloca outro advogado representando você, porque às vezes é preciso que seja um advogado homem em determinados casos, porque talvez você não dê conta, né, de se abstrair do julgamento. Felizmente eu consegui relaxar, gente, mas imediatamente o campo fenomenológico mudou. E eles conseguiram entrar em harmonia. Quando eu tomei consciência disso, foi um impacto tão grande para mim, que eu falei, nossa senhora, eu preciso levar isso adiante. Eu preciso, sim, que isso seja ouvido
aos 4 cantos do país o quanto nós, advogados, temos sim impacto com o simples fato de nós emitirmos um julgamento sobre o nosso cliente ou sobre o outro envolvido naquela situação. Então, pasmem, né? Teve um segundo momento nesse caso, e nesse caso mesmo da própria alienação parental, eu acabei me retirando do processo porque eu passei para outra colega seguir no processo porque eu me senti mais confortável em me retirar, né? Porque eu percebi o impacto que eu tive. E tá tudo bem, gente, isso não significa que sejamos bons ou ruins profissionais. É reconhecer os nossos limites. Certo? Outro caso que eu tive de uma profissional de constelação que ela numa audiência queria levar o pai. Eu falei para ela, eu enquanto advogada, eu falei, olha, você quer levar o seu pai por quê? Né? Na audiência. E ela falou, porque eu vou me sentir mais segura. Eu falei, se você tem o conhecimento sistêmico, você sabe que nós somos 100% do DNA do pai e 100% da mãe. Portanto, papai e mamãe estão sempre conosco. Certo? Então, se você quer que o seu pai vá, você está precisando do pai, né? Literalmente do pai. O que as pessoas muitas vezes buscam em nós, advogados, pai ou mãe, aliados para os seus conflitos. Por isso que o direito sistêmico é uma abordagem transformativa do conflito, ele é uma releitura, porque você passa a olhar para o conflito como uma possibilidade de solução muito mais sustentável. Por quê? Porque você traz as pessoas para a consciência do que há por trás ou na origem daquele conflito, simplesmente fazendo perguntas, como nesse caso. Eu falei para a cliente, mas você precisa então do seu pai presente. Será que se for um advogado homem acompanhar você nessa audiência, você vai se sentir mais segura? Ela me deu um alívio. Pronto. Isso é a fenomenologia, gente, que é imprevisível. Por que quando tem 2 decisões, em que 2 processos distintos, ou as pessoas recebem uma decisão que tem uma medida protetiva que não pode por conta de um ato de violência, e ela ingressa, o pai ingressa mesmo assim dentro do shopping e vai lá matar a mãe? Ou seja, não adiantou aquela medida protetiva, não evitou. Certo? Isso é fenomenologia, gente. O direito é fenômeno puro. Aliás, o direito nasce da fenomenologia, né? A sociologia explica isso. E o direito é uma atividade de meio, não de fim, né? Então, tá fazendo sentido o que eu tô falando, que eu tô papagaiando sem parar aqui? Ninguém tá fazendo pergunta, gente. Vocês podem perguntar. Porque senão eu falo, vocês... Doutora Eunice, aproveitando a sua fala, né? Eu achei muito interessante quando você falou que nós levamos para casa, né? Os assuntos dos nossos clientes e quantas noites que perdemos não dormindo, preocupada com aquela dor daquele cliente, né? E aí você tocou uma situação minha que eu não só levei para casa muitos casos, como eu não queria viver aqueles fatos dramáticos daquelas famílias, pois o tanto que eu rejeitei tudo isso, eu vivi. Eu vivi um divórcio traumático. Então isso para mim fez muito sentido, porque eu não me coloquei no meu lugar como advogada, muitas vezes. Eu quis salvar todo mundo. E o salvar todo mundo trouxe para mim muitos danos, né? Então, e não é à toa que eu estou aqui nesse lugar hoje, de ter vivido tudo isso. Então, eu só queria te falar esse depoimento, né? Porque fez muito sentido para mim. Então, gratidão por ter colocado tudo isso nesse momento. Ai, querida, obrigada. Doutora Renata, quer falar alguma coisa? Senhora da área de família que está acessando esse conhecimento junto comigo agora. Não, eu só estou assim encantada de ver o quanto é importante a gente respeitar, né, cada um dentro do seu papel e se abster do julgamento, né? Porque é inato do ser humano olhar uma situação e proferir uma decisão, alguma coisa relacionada àquele problema que você, às vezes você profere o julgamento baseado na sua própria experiência de vida, que não é o que vai acontecer de melhor para a pessoa que está passando por aquele conflito. Então, a abstenção do julgamento, o se colocar, como a senhora mesma colocou, no seu próprio lugar, é muito importante para evitar esse entroncamento, né,
de comunicação, de ação que você precisa ter. Eu acho assim, trazer para casa os processos, a gente sempre vai trazer porque a gente é humano. Se a gente não conseguir se condoer da dor do outro, tem alguma coisa errada aí, né? Opinião minha. Na minha opinião, se a gente não consegue ter empatia pela dor do outro, conseguir se colocar na posição do outro, poxa vida, se fosse comigo, o que eu faria? É muito difícil. Então, a gente talvez esteja exercendo uma profissão que não esteja de acordo com os requisitos que a profissão precisa, né? Mas, assim, o saber se pôr no seu lugar é muito importante, né? Você não é a mãe do seu cliente, como a senhora mesma colocou. A criança não é o pai do pai para resolver o problema para ela. A gente não pode delegar essa responsabilidade para uma criança ou para um advogado. A decisão da minha vida é minha. Né? Eu posso me valer de ajuda, posso pedir conselhos, mas a decisão da minha vida tem que ser minha, eu sou responsável por mim. Né? Eu penso assim, desculpa, eu falo demais, doutora, por favor. Nossa, super importante essas contribuições de vocês. Gratidão, Iraci, gratidão, doutora Renata. Exatamente um questionamento que eu tive, sabe, doutora Renata? Falei, pronto, mas e aí, eu vou ser agora insensível? Não, gente. Muito pelo contrário, eu respeito o destino difícil. Eu vou citar um exemplo para vocês que o direito sistêmico nos proporciona isso, respeitar o destino difícil do outro. Porque se a gente parte do pressuposto, doutora Renata, que nós temos um sistema que nos assiste, papai e mamãe, e que tem toda uma força, uma ancestralidade que precisou existir para a gente estar aqui, existe muita força no nosso sistema. E nós estamos acostumados a ficar olhando para as dores do nosso sistema. Vamos lá, o que Bert Hellinger nos dá a possibilidade de a gente olhar para a vida. Por isso que o serviço da vida, vamos olhar para a vida, para frente, para de olhar para trás. Se disponibiliza, não fica fazendo. A gente não tem nada de criatividade para reproduzir os padrões dos nossos pais. Como nossos pais, a gente acaba fazendo tudo igual. Ou como nossos avós, ou quem a gente nem imagina, porque isso tudo está no nosso DNA, está tudo nas nossas informações. E quando a nossa mãe foi concebida, ela já veio com os óvulos que nos originariam depois. E eles, então, portanto, quando ela estava na barriga da mãe dela, já estava tudo lá também. Nós já estávamos lá. Então, veja o quanto se comunica da vovó para a mamãe para a gente. E o quanto a gente tem um amor pela nossa mãe que é visceral. E o quanto a gente, por você, mamãe, faz coisas. Como uma cliente que ela me contou imediatamente. Eu sou rompida com a minha mãe. E durante a fala dela, o que a gente aprende? A captar o essencial. O que está por trás daquilo que não é dito. Né? Perceber o que ressalta muito é a postura sistêmica, doutora Renata, que a gente aprende a adotar. E quando a gente adota a postura sistêmica, que é onde eu quero chegar, que foi nessa construção, gente, que teve com o movimento de constelações que foram feitos por clientes meus que deram muito certo. Que eu teve uma, por exemplo, que ela já estava no processo e ela já estava trocando pela terceira vez de advogada e ela quis entender melhor isso e se interessou por fazer uma constelação. E ela foi fazer, né, num outro lugar, porque daí eu parei de fazer a constelação no escritório porque eu percebi que eu estava enfraquecendo o campo da advocacia, mesmo sendo outra profissional. É isso que eu quero compartilhar com vocês, como foi a minha trajetória nesse movimento. O campo da advocacia é um campo, o campo da constelação é outro. Quando eu trouxe os dois para o mesmo ambiente, eu passei a enfraquecer um e outro. Então, eu cheguei à conclusão que não era mais por aí. Isso ninguém me ensinou, gente. Eu precisei experimentar, porque eu sou a pioneira nesse movimento enquanto advogada. Eu criei a primeira comissão, nós estamos aí com 113 comissões no país sustentáveis. Vocês são uma comissão. A doutora Iraci está aí lindamente, né, presidindo esse movimento, que muito me agradece, porque isso nos auxilia a chegar em todos os nossos pares, que, por favor, né, não resistam a isso. É o novo e não quer dizer que isso vai ser uma solução mágica. Não é, eu estou tentando trazer isso para vocês. O que me auxiliou uma cliente que tomou a consciência, ela dizia assim para mim, essa que chegou pela terceira vez em mim, é porque ele me traiu, porque uma funcionária dele, porque não sei o que. Eu falei, olha, querida, eu estudo algo, essa filosofia sistêmica que diz que o primeiro a ser traído, o traído foi o primeiro a trair. E ela, como assim, doutora? Ele falou, não estava disponível para a relação, estava olhando lá para a ancestralidade, para algum luto, né, vivendo um luto, e não estava disponível para a relação.
E ela, eu quero entender melhor esse negócio, né? Daí ela foi, por livre e espontânea vontade, interesse dela, foi fazer um movimento de constelação. E ela, gente, foi tanto sentido para ela viu finalmente que ela de fato não estava disponível para a relação, que ela foi estudar mais sobre isso e hoje ela inclusive facilita constelações, né? Fez tanto sentido para essa cliente. E ela conseguiu então fazer o acordo finalmente, né? E parar de julgar também os advogados, né? Porque eu vejo que o direito sistêmico também resgata a imagem de nós profissionais. Nos devolve a nossa dignidade no exercício profissional também. Porque vamos combinar, né, gente? Como as pessoas falam mal, né? E quando eles já chegam com esse julgamento de um outro par, por que vocês acham que não vão julgar a gente, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Isso faz parte, a pessoa está leal ao seu sistema, que provavelmente foi lesado de fato por um advogado, e se coloca numa situação de novo de lesão. Quando a gente entende essas dinâmicas, fica mais leve a nossa advocacia, fica muito mais leve, porque a gente respeita a história de cada um e compreende que aquela pessoa, se está passando por aquilo ali, do mesmo lugar que veio essa dor toda, do abuso, por exemplo, né? Ou dessa outra cliente que fez um aborto também, daí ela que era rompida com a mãe. Mas eu perguntei para ela, alguém no seu sistema fez um aborto? Sim, a minha mãe antes de mim. Eu falei, você ama tanto essa sua mãe que você fez igual a ela, né? Entende? Essa é a fenomenologia de você ampliar a consciência da pessoa. Eu falo que depois que a gente vê, não tem como desver, né? Isso que tem força, é essa consciência desse todo, dessa amplitude, desse sistema, que todos nós, eu tenho lealdades ao meu sistema que eu desconheço, e o autotrabalho é essencial. O que mais importante que eu deixo de dica para vocês, se é que é possível, é um movimento para dentro do autoconhecimento, gente, porque senão facilmente a gente sai do lugar, fica tudo no universo mental. Ah, tá bom, tem que respeitar o pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Mas como que eu faço isso? O equilíbrio, gente, por exemplo, quando você trata o seu cliente como pai ou mãe dele, como seu filho, ele não vai lhe pagar muitas vezes. Ele vai embora e nem pesa a consciência, não pesa, porque você não ficou no seu lugar de profissional, de igual para igual. Você foi para um lugar de maior que ele. Então, quando eu percebi tudo isso, e percebi também uma vez que eu sugeri para uma cliente, então, que ela fizesse uma constelação, e ela odiou o resultado e me ameaçou de morte, ela quis me representar na ordem, né? Eu me dei conta da gravidade disso, do quanto eu nem sugeri devo. Que o que basta é eu ter uma postura sistêmica, ficar no meu lugar. Que isso é o essencial. Porque, gente, teve outra cliente que ela quis se fazer valer de uma constelação que ela fez para provar que ela era inocente, sendo que um processo dela que tinha relação com... como que chama quando precisa ser interditado? Interdição da genitora, que o irmão estava lesando ela, a mãe, enfim, toda uma história que ela contou e que ela viu no campo de constelação, tal coisa, ela queria usar isso como prova. Nós não podemos ficar reféns do cliente nunca, gente. Porque, veja bem, ela queria dar pegadinha de que ela tinha visto, sendo que nos autos do processo estava claro, já era a terceira advogada que ela consultava, estava claro o movimento dela de não ter toda essa imparcialidade naquela situação. E que o irmão também tinha os argumentos dele bem plausíveis, entende, gente? Não sejam reféns dos clientes e não caiam nessa pegadinha, porque é isso que acontece. Então, para mim, está sendo muito rico tudo isso. E quando que eu consegui, doutora Renata, perceber? Que quando teve agora na pandemia, no primeira semana da pandemia, veio um rapaz, a questão do respeito ao destino difícil, pedir comida. Eu falei, nossa senhora, o que vai acontecer? As pessoas, né, não vou conseguir comer. Eu falei, nossa, fiquei com dó, fiquei penalizada. Eu entrei, né, nele, na história dele, fiquei com pena, sabe? Doeu aquilo em mim. Falei, nossa, eu preciso dar comida, o que eu vou fazer? Pronto, eu fiz isso. Isso me deu conforto interno? Não. Eu falei, gente, como eu subestimei a capacidade desse rapaz de superação, de força, de que ele tem um pai e uma mãe, que ele, se ele está na vida, porque ele conseguiu, a vida foi preservada. Na semana seguinte, chega para meu aprendizado, uma gestante pedindo também comida. E o que eu fiz, doutora Renata? Olhei para ela e falei assim, eu vou alcançar para você, peraí, peguei, né, alcancei para ela e falei assim, nossa, que criança que vem de uma mãe forte, né, você está gerando uma vida, que mãe forte que você é, nesse momento tão desafiador,
como você tem força, que pais maravilhosos você teve. Doutora Renata, ela abriu um sorriso e recebeu aquela comida e eu fiquei tão bem. Entende, gente? A gente não fica insensível. A gente só consegue olhar para a força que tem aquela pessoa. E para de também perceber e sai do lugar de vítima e tira a pessoa do lugar da vítima. Porque é muito fácil... Muito, né? Brasileiro adora ir pro lugar da vítima, gente. O inconsciente coletivo da vítima é muito fácil. Ou alguém está culpado, ou é o governo, ou é o prefeito, ou é o tempo. Uma das pessoas mais sábias que eu já conheci na minha vida era uma senhorinha de 1,5 m, chamada Dona Carlota. Essa senhorinha foi minha avó. Eu tive a honra de ser neta dela. Essa senhorinha tinha a 2ª série do primário. Você sabe o que essa senhorinha ensinou para mim? Quando eu tinha uns 2, 3 anos? Filha, você tem que aprender que a gente é célula. A gente está aqui para se juntar com outra célula, para se formar. Nosso corpo é feito de células, filha. O corpo só vai funcionar se todas as células se unirem para formar o tecido, para formar coração, para formar estômago, para formar tudo que é o ser humano. Do mesmo jeito, o ser humano só vai dar certo, cada um dentro da sua habilidade, se eles se unirem para fazer alguma coisa em comum. Então, você tem que reconhecer, você tem que entender que você só existe em função do outro, que você sozinha nunca vai ser tecido, nunca vai ser órgão, nunca vai formar um corpo. Então, você sozinha não é ninguém. Agora, se você se reconhecer como célula, e como célula parte de algo maior, aí você consegue entender qual é a sua função aqui e reconhecer qual é a função do seu outro. Isso eu aprendi com uma senhorinha de 2 anos de estudo. Veja bem, sistêmica de alma, gente. Todos nós somos, por isso que faz tanto sentido. Ela já sabia, o essencial é simples. E é isso que a gente está relembrando. Por isso que eu falo que o direito sistêmico fala o óbvio. Ele estuda isso. Gente, nós temos a cartilha de direito sistêmico. E foge do simples, que é o que a gente precisa. A gente fica criando ciência de foguete para uma coisa que está no nosso DNA. A gente não precisa da ciência de foguete. É só reconhecer o próximo como seu semelhante. Ele precisa de você assim como você precisa dele. Se você não conseguir enxergar o outro como parte de você, você não está nesse mundo para fazer o seu papel. Desculpa, eu estou julgando, mas eu penso assim. Então, e outra, doutora Renata, outra coisa importante que eu aprendi nos movimentos essenciais. Gente, quanto mais a gente vai mergulhando nesse universo para dentro e descobrindo, né, formas de estar na vida ainda mais assertivamente, mais consciente e fazendo escolhas mais saudáveis, a gente percebe isso. E nos movimentos essenciais, a Cláudia Boatti, justamente, ela traz exatamente isso que você está falando, né? O quanto é importante você conseguir desligar a mente, conseguir associar a sua autoridade interna. E é isso que eu confio, gente. Então, cada um sabe de si, cada um sabe como vai fazer o seu trabalho. E outra... Isso é uma outra questão, sabe, doutora Renata, nesse movimento, que eu vejo, se você entende, se para você funciona, eu vejo que o essencial é a postura sistêmica, é você adotar, ter empatia, escutativa, o simples fato de você ouvir com atenção o seu cliente já faz a diferença, você saber técnicas de rapport, se colocar no lugar, calçar o calçado dele, e outra, entender, como diz a Cláudia Boatti, que nós julgamos, a nossa natureza, a nossa cultura é julgadora. Quando a gente acolhe o fato de que nós somos julgadores, nós temos a escolha de não julgar. Porque enquanto nós ficamos dizendo, não, eu não isso, eu não aquilo, não, eu sim isso, nós somos luz e sombra. Aliás, eu tô aqui, né? Meu rosto está para o lado do sol, está metade luz e metade. Nós somos luz e sombra. Nós somos metade pai e mãe. Nós temos que nos integrar.
estarmos inteiros, disponíveis, para termos criatividade. E mais do que nunca, a advocacia convida a uma reinvenção. A inovação da advocacia é o direito sistêmico. Por quê? Porque, além de tudo, nós convidamos, né, aos pares, vamos resolver as questões dentro dos nossos escritórios. Vamos não precisar, como nas práticas colaborativas, eu não sei se vocês conhecem, assinar um termo de não litigância, que nós possamos confiar uns nos outros, que não precisa assinar um termo de não litigância, que a gente não vai litigar. Se a gente se comprometeu a isso, a gente tem palavra. Eu sou gaúcha, gente, eu tenho muito, né? A cultura alemã, aquela coisa rígida, tem a palavra. Honre a sua cultura, eu tenho, isso é meio cultural, né? Mas eu sou também julgadora. E eu reconheço isso em mim. E só quando eu reconheço algo em mim, eu tenho condições de fazer uma escolha. E é isso que o movimento essencial nos ensina. Eu percebi que eu fui para a vítima. A gente vai para a vítima, a gente vai para o estado criança, a gente vai para o estado de autoridade, de quem sabe mais o que é melhor. E, gente, quando o cliente chega no nosso escritório, tem que respeitar o tempo, o limite, ele quer saber da lei. E mesmo que ele venha querendo saber sobre a sua visão sistêmica, traga para ele, explique para ele. Mas eu compreendo que você oferecer uma constelação, querer constelar e desvelar algo que não é autorizado a ser revelado para você, você também está ultrapassando os limites da ajuda. A Ordens da Ajuda é um livro de Bert Hellinger que eu recomendo que todos leiam, porque isso nos auxilia demais. Senão nós também estamos extrapolando. Então, daqui a pouco, isso ao invés de ser algo que nos auxilie, pode ser algo que nós oscilamos muito do lugar de perpetrador e algoz. É muito fácil, que nem esse caso da juíza lá, não sei se vocês viram, que virou polêmica do réu lá, que ela falou que ele era, né, de cor. Não sei se vocês acompanharam esse julgamento. Então, ali a juíza, numa sentença, né, ela estava falando, dando uma penalização para um réu, e naquele momento, quando ela teve uma atitude que não se sabe se foi ou não, né, que vai ser apurado, preconceituosa, ela passa para o lugar de perpetradora e ele vai para o lugar de vítima. Então, nós passamos as polarizações, elas são essenciais para que nós possamos adotar o caminho do meio, sabe? Tem que haver polarização para se chegar no meio. Então, tudo isso, gente, muito mais. Eu gostaria de ficar falando aqui por um tempão, mas eu já estou... Seria ótimo. Doutora Alice, nós temos duas perguntas aqui no chat, de duas espectadoras, né? A doutora Luciana, ela faz a seguinte pergunta. Doutora Eunice, bom dia. Inicialmente agradeço os ensinamentos. Somos formados na faculdade para o combate e no direito de família, notadamente quando a ação envolve convivência com o menor, vamos atrás de provas de que o genitor alienador possua algum distúrbio psicológico. Pergunto, ainda que a alienação seja de alto grau, pode este alienador estar apenas reproduzindo os comportamentos de sua mãe e não ter eventualmente uma patologia de ordem psicológica? Excelente pergunta, gratidão, doutora Luciana. A partir da visão sistêmica, né, desse conhecimento, a patologia pode sim existir, porque esse comportamento, esse padrão de conduta reiterado dessa pessoa já evoluiu para uma patologia. E já é estudo na biologia de que a gente não herda doenças, muito menos patologias emocionais. A gente herda comportamentos que levam a adoecer, comportamentos, né, que nos levam a adoecimentos. Possivelmente, se você questionar, né, fazer perguntas para a sua cliente, se é o caso da mãe, né, que tem a questão com o genitor, né, o pai dos filhos, né, que sua cliente é a mãe, você vai observar que certamente na história do marido, né, do ex-marido, provavelmente o pai teve um comportamento assim com ele, ou um avô com o pai, ou com a mãe, não necessariamente seja com a mãe, entende? As pessoas, ninguém dá o que não tem, cada um dá o que tem. E quando a gente compreende, sabe, doutora Luciana, o que eu sempre sugiro para nós advogados, né?
antes de atender qualquer cliente, consultarmos a nossa autoridade interna sobre o que vai ser essencial ali naquele momento e, principalmente, nos abstermos imediatamente, né, de julgarmos, nos conectarmos com quem somos, né, com nossos pais. É um movimento que eu faço, visualizo pai e mãe, olho para o cliente visualizando o pai e a mãe atrás dele, né, com respeito ao sistema dele, e ouço a narrativa desse lugar de neutralidade, porque justamente isso nos permite que os nossos pensamentos não interfiram e não entremos no julgamento, justamente, e possamos assimilar. E quando a gente consegue acolher no nosso coração, Bert Hellinger ensina isso, que nós, para sermos bons facilitadores de qualquer processo, em qualquer lugar, qualquer área, seja dentro da nossa própria família, nas discussões, né, de família que existam, nós precisamos acolher no nosso coração o outro envolvido, né, na situação. Então, com isso, nós integramos eles. O sistêmico é a integração. Você integra dentro de si os dois envolvidos e isso já te permite um lugar de acesso ao que tem de informação naquele fenômeno, daquela família, o que está por trás. E quando a gente tem uma escuta ativa, é muito interessante, gente. Sabe quando vem uma fala, a intuição, aquilo que vem para você falar e você diz, poxa, isso não tem a menor lógica, não importa, fala. Essa fala vai fazer sentido para o cliente e justamente vai começar a desarmar esse quebra-cabeças, né, montado que levou aquele comportamento. Então é muito interessante. E aí a gente consegue que o cliente esteja aqui, no aqui e agora, nos trazendo informações que nos sejam úteis para a solução e para que essa solução seja sustentável, entende? Para que nós não sejamos reféns. Porque, por exemplo, numa escrita processual, você não precisa inflamar aquele conflito. Por que você tem uma necessidade, por exemplo, tem gente que mesmo que adultério já não seja relevante no direito de família, tem necessidade de contar como que se deu a traição, narrar. Veja a dor do advogado que está narrando aquilo, né? Entende? Então, se nós conseguimos, né, nos abstrair do julgamento, como a doutora Renata, né, falou, não conseguimos. E isso é um desafio, gente, não é fácil. Por isso que o autoconhecimento é essencial. Porque tem os gatilhos emocionais, eles vêm assim. A doutora Luciana Buschinelli, que até acho que é natural de Santo André, ela fala, o cliente traz um fax pra gente, né? Quem é mais antigo sabe o que é um fax, né? Um telegrama. Ele vai vir com alguma coisa que vai nos comunicar com a nossa história. Então, orai e vigiai. Atenção àquilo. Se deu um desconforto com a fala do cliente, que você se exasperou, ou se você ficou muito doído, já você saiu da neutralidade. Então, se dê conta disso e volte para o seu estado do adulto presente do advogado. É isso, gente. Essa é a postura sistêmica, que é uma conquista diária. Porque todos nós temos uma criança ferida, como eu já falei, que não soube elaborar as emoções. Então, não precisa ir muito tempo atrás, não precisa ser necessariamente um ancestral. Esse pai que aliena, por exemplo, que, né, supostamente tem uma patologia, ele provavelmente sofreu isso do pai dele. Né? A gente não tem criatividade para fazer comportamentos muito diferentes da nossa ancestralidade. A gente não tem nada de criatividade. A gente só consegue ser criativo quando a gente se torna lúcido e olha de fato para a vida. E, gente, não precisa ficar aí lá olhando para o que tem de errado no sistema, reparando. Nós, advogados, nós todos que operadores do direito, da justiça, escolhemos isso, não é livre-arbítrio, não. É uma escolha, via de regra, porque a gente quer reparar alguma injustiça do sistema, seja consciente ou inconsciente. Então, isso já é o suficiente para nós sabermos que nós temos que sempre fazer esse movimento de, ok, eu tenho as minhas lealdades, eu, Eunice, tenho muitas lealdades que são inconscientes, que eu desconheço. A partir do momento que eu me coloco nesse lugar, né, eu resgato a minha humanidade, a minha dignidade e olho para o outro também desse lugar de igual, de quem também tem lealdades, não leva para o lado pessoal. Gente, isso é incrível. O resultado disso no meu dia a dia, eu tive uma cliente que ela falou para mim assim, ela veio, né, naquela narrativa com a postura sistêmica, eu tenho ganhos incalculáveis, incontáveis. E eu ofereço para o cliente a possibilidade de ele ir para o litígio, seguir litigando, né? Às vezes precisa daquilo ali, tá tudo bem. E aí eu escolho se eu quero ou não continuar acompanhando. Eu me permito fazer essa escolha enquanto advogado. Ou não, vamos tentar resolver numa equipe interdisciplinar, como as práticas colaborativas fazem, né? Pega um profissional da área que for preciso. Eu própria, sempre são encaminhados para mim pessoas por uma psicóloga que é sistêmica, ela encaminha para mim os clientes, porque ela sabe que eu não passo
não saio do meu lugar para o lugar dela. E a cliente falou para mim, Eunice, uma médica, ela falou, nossa, você revolucionou minha vida com tudo isso, eu venho de uma psiquiatra sistêmica, de uma psicóloga sistêmica, de uma advogada que tem esse conhecimento, e para mim é incrível. Ela falou assim, eu quero entender mais disso, está fazendo muito sentido, você conseguiu me auxiliar a ver que eu estava no lugar de pai do meu marido, pai dos meus filhos, então eu tinha 3 filhos ao invés de 2. E ela falou, como é que eu saio desse lugar? Eu falei, vamos lá, vamos resolver o divórcio, conseguindo trazer os documentos, me informando tudo corretamente, convidando a ir para ele para o lugar de pai e de adulto que ele é, não de seu filho, não trate ele como seu filho. Então, ele tem a possibilidade de assumir a responsabilidade dessa paternidade do lugar de pai. Entende? Nós mulheres, com o nosso instinto maternal, para nós irmos para o lugar de mãe, é um abraço, gente, é tão fácil que a gente vai assim, ó, com um piscar de olhos. Então, atentas à nossa própria impulso maternal que temos, né? E aí, obviamente, que se ela se deu conta, ela falou, nossa, Eunice, como faz sentido tudo isso? E ela tinha realizado, em tenra idade, um aborto muito jovem. E ela tinha muita culpa disso. Então, ela colocou o marido no lugar daquele filho. Gente, isso é tão natural, sabe? Quem sou eu para dizer que ela fez algo errado, certo? Tá tudo bem. É só você se dar conta. O posicionamento é tudo. O posicionamento no lugar. E o lugar que nós pais temos força no lugar de filho. O primeiro lugar que nós... E que lugar você tem? Você é o filho número 1, 2, 3, 4. Você costuma se meter na vida dos seus irmãos? O que você faz? Você costuma de querer, como caçula, dizer o que é melhor para todos? Vamos lá, gente. Ocupem o seu lugar e fiquem tranquilos nisso. Ocupem-se consigo mesmos. E nós, mais do que nunca, somos convidados a sermos criativos, a criarmos coisas novas. Vamos lá. Esse é o convite. O sistêmico é o livre pensar. Eu estou aqui oxigenando as células de vocês com informações para que vocês produzam cada vez mais. E vamos em frente. Esse movimento precisa ser construído. O direito precisa ser olhado desse lugar. E quem sabe, né, nós possamos, inclusive, como já mudou no caso dos natimortos, né? Em Goiás e aqui em Santa Catarina, os cartórios já dão nome, né? Já é obrigado a dar um nome, não consta mais a certidão natimorto, é o pertencimento, é a força do pertencimento, isso. Eu trago na cartilha que a gente elaborou aqui pela comissão, porque nós somos 3 anos de comissão, né, gente? Então é uma maturidade, é um movimento, é um caminhar, é uma descoberta, o que dá, o que não dá. Para alguns vai funcionar isso, para outros isso. Isso é do nossa percepção. Quanto mais nós estivermos atentos a nós e percebemos a nós conseguimos perceber as necessidades do outro. A comunicação não violenta é essencial. Tudo nos ajuda. A PNL, tudo nos ajuda a sermos profissionais de mais qualidade. Com que qualidade nós nos posicionamos diante daquele cliente? É muito bom. E a cartilha não é um passo a passo, gente, ela é meramente informativa e ela fala aqui da postura sistêmica. Ela está disponível no site da OAB aqui de Santa Catarina. Depois, se vocês quiserem acessar, podem me chamar no privado. Estou disponível para o que vocês puderem auxiliar, mas ela não é uma cartilha que ensina o que fazer, não. Ela só é esclarecedora para a gente conseguir aproximar os nossos pares que ainda resistem, como eu falei. É importante saber o que está acontecendo nas oficinas do judiciário e como isso funciona. Nós somos, o que nós temos que saber? Orientar os nossos clientes. Enfim, a doutora Iraci queria falar. Doutora Eunice, nós temos mais uma pergunta aqui da doutora Adriana. Ela diz o seguinte, doutora Eunice, tem clientes que ficam bravos porque querem ouvir o que entende ser o, entre aspas, justo e ficam insistindo em ouvir a gente, né? Querendo nos colocar reféns da situação. Acontece muito isso? Nossa, o que mais acontece, e isso o que nos ajuda muito, doutora Adriana, é a análise transacional de Eric Berne, porque foi também uma das fontes de Bert Hellinger. Já sugiro vocês estudarem análise transacional de Eric Berne. A análise transacional é isso, o cliente, o que nós podemos fazer? Gente, eu vou dar uma dica para vocês agora. Vocês convidam sempre o cliente quando vocês percebem que eles estão muito nessa postura infantil, que quem quer salvar, brigar, é porque a pessoa está na sua criança ferida, então ela está ali batendo o pezinho, reclamando, reivindicando. Então percebam isso. Quando o cliente veio muito, né, exasperado desse jeito, vocês convidem ele a situar-se, coloquem os pés no chão, falam para ele que dia é hoje. Tragam ele para o aqui e agora. E principalmente, quando vocês têm dúvidas se a pessoa está na infância dela, né, perguntem, diga um número. De 1 a 10, diga um número.
peçam para a pessoa falar um número, aí vocês vão ter certeza que ela está naquela idade emocional ali na sua frente. Ela parou naquele trauma que ela viveu, naquela experiência traumática, provavelmente, que ela teve aos 5 anos. Isso são dicas que nos ajudam a perceber o estado que a pessoa está, para que ela consiga chegar no aqui e agora. Eu falo sempre que nós é muito desafiador, doutora Adriana, conseguir trazer o cliente por aqui e agora, né? Para a gente não virar refém deles, né? Que nem aconteceu comigo numa audiência que a minha cliente, ganhando uma pensão de 3 mil reais para a filha, disse para a juíza que não estava conseguindo pagar a escola, que era 300. A juíza olhou para mim assim, eu falei, nossa senhora, eu não tenho condições de ser babá de cliente, né, gente? Então, para mim, hoje, o que eu faço é trazer o cliente para aqui agora, para a autorresponsabilidade dele naquela situação. Porque senão fica muito pesado o nosso exercício profissional, nós nunca seremos bons o suficiente, porque nós não estamos atendendo a necessidade que é a reivindicação do pai e da mãe. Aquela pessoa está reivindicando do pai e da mãe dela, uma atenção que ela quer buscar em nós. E se nós formos eles fazem uma contra-transferência imediata. Eles nos colocam nesse lugar. E se nós não estivermos atentos, totalmente na neutralidade, no nosso estado de adulto, nós somos capturados. E aí nos inflamamos junto e vamos para esse lugar de salvador ou vingador. E outra, eles vão ficar bravos sim, e vão exatamente poder nos representar, fazer o que quiserem conosco, né? Teve um outro caso que foi muito interessante, que você me lembrou agora, doutora Adriana, de uma cliente que ela não entendia por que o pai do filho dela não era citado. Era um processo de execução de alimentos que já havia tido uma liminar. Aí eu falei para ela assim, olha, você me deu 5 endereços diferentes. A cliente veio muito raivosa no escritório, né? Você me deu 5 endereços diferentes para que a justiça encontre o pai do seu filho para poder fazer essa citação. Certo? Ela falou sim, mas eu não sei. Eu falei assim, enquanto você não consegue me dar o endereço, por exemplo, no momento que ele vai buscar o seu filho, ou um local assertivo que ele esteja, para que um oficial de justiça consiga se fazer presente e citá-lo, para que essa ação siga no seu trâmite normal, eu não vou ter o que fazer e a justiça é inviável. Não tem como ter um oficial de justiça todo instante em cada lugar que você ofertou. Aí ela recuou, ela se acalmou. Ela falou, o que está por trás de você não me dar uma informação correta? Falei para ela, né? Trouxe ela para adulta. Ela falou assim, eu tenho medo da reação dele quando ele receber a citação. A citação, né? A citação. Eu tenho medo da reação dele. Então é esse medo que você precisa olhar. Por que você tem esse medo? Entendi, Eunice, tá bom. Eu vou ver por que eu tenho esse medo. Enfim, ela saiu do escritório, fez um movimento de constelação e entendeu por que ela estava com medo. Nesse caso também me ajudou muito. Quando ela conseguiu compreender o medo, ela teve coragem de me dar o dia certo que o pai iria pegar o filho, né, ou devolver o filho de um período de convivência, e ele foi citado. Ele, de fato, teve uma reação bem agressiva, que era o que ela temia. Só que isso ainda jogou contra ele no nível processual, entende, gente? É isso. É simples assim. Doutora Eunice, a doutora Luciane, ela disse que teve um caso como o da senhora, né, nesse último relato que a senhora passou. E eu tenho também aqui o doutor Marcos Gonzaga, é um advogado, ele está dizendo o seguinte, realmente no direito da família, devemos participar com um grupo de profissionais psicólogos e hoje vejo muita consonância também do sistêmico com a mediação. Não sei se estou correto. Totalmente, gente. O direito sistêmico, ele permeia todas as áreas de atuação. Onde há relações humanas, mesmo que seja uma empresa, um CNPJ, o direito sistêmico se comunica. Gente, é fantástico para planejamento sucessório, vocês fazerem a partir da perspectiva sistêmica. Isso é um universo vasto e bonito e ilimitado, que estamos aí construindo na área ambiental, área ambiental. Por que, por exemplo, num dano ambiental, trazendo também para uma outra realidade? Já houve o dano, foi construído numa área de APP, enfim, numa área que havia um curso d'água, que se mesmo que seja demolida aquela obra, não vai recuperar. Então, por que não compensar, usar a lei do equilíbrio? Compensa fazendo algo de muito bom para aquela comunidade, aquela sociedade, uma praça, árvores, enfim, porque se não vai restaurar a vegetação inicial, entende? São coisas na área do trabalho, direito do trabalho.
muitas vezes o empregado quer ser só visto pelo empregador e ele é muitas vezes só um número, é só mais um, aí ele fica raivoso e vai lá e reivindica um monte de coisa. Então é isso, as pessoas querem ser vistas. Eu vejo você, eu vejo cada um que está aqui. Aliás, eu gostaria de ter tempo de ver cada um de vocês, eu acabo que não estou conseguindo ver a todos, mas eu sei que vocês estão me vendo, e por essa minha impossibilidade agora, inclusive física, né, que está me facilitando estar aqui com vocês, mesmo de Santa Catarina, né, mas eu gosto muito de olhar, eu gosto de gente, eu gosto de observar. Então, quem sabe eu tenho uma oportunidade mais à frente, né, doutora Iracy, doutora Renata, de estar pessoalmente com vocês. Com certeza. Inclusive na área, então, de trabalho, todas as áreas permeiam esse conhecimento, na área penal. Gente, é incrível. O réu, ele quer pelo equilíbrio, ele precisa pagar por aquele delito. O doutor Elkio, né, o Eara, meu colega de pós, que é um promotor de justiça, ele falou, nossa, ele estava atuando, fez um júri popular, e o réu teve uma condenação máxima e veio agradecer ele pelo homicídio por causa da condenação. Então, veja a surpresa disso, entende, gente? É muito mais coisa que isso nos traz de informação que nos é preciosa para o nosso dia a dia, o nosso exercício profissional ser mais leve, ser mais, nós conseguirmos ter a nossa integralidade, entendermos que nós não precisamos nos dissociar daquilo que somos, só nos integrando, entendendo que, como a doutora Iracy relatou, a experiência dela, do divórcio dela, integrando que ela viveu isso. Gente, não exclua, o que você exclui reforça. Aquela mãe que quer dizer, não, eu não quero que meu filho conviva com o pai dele porque o pai dele é um viciado. Certo que se ela impedir o convívio, como o filho tem uma necessidade de pertencimento por lealdade ao pai, a possibilidade de ele se tornar ter o vício por ele não ter essa exclusão da figura do pai é enorme, gente. Isso é fato, é lei de Murphy. O que você exclui, você reforça. Por isso que nós não excluamos nada que é nosso. Nada, gente. Todas as nossas experiências, tudo que nós vivemos até aqui, até agora, é importantíssimo ser integrado. Aceitem, assintam com tudo que vocês viveram até hoje. Isso faz parte. Eu só estou aqui liderando um movimento novo dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que é tão tradicional, com profundo respeito aos meus pares. Porque se não fosse tudo que eu aprendi, experimentei até hoje, eu não teria oportunidade de estar aqui trazendo para vocês algo que traz uma perspectiva diferente do conflito, um olhar mais ampliado, mais consciente. É simples assim. Todos nós fazemos parte e podemos sim ter uma qualidade de vida. Quanto advogado adoece, quanto advogado às vezes se suicida, é assassinado. Gente, vamos lá. Por nós, sabe? Vamos lá, nós podemos nos fortalecer enquanto classe e principalmente cada vez resolver mais as nossas questões, os nossos escritórios, sem precisar depender de tantos sistemas, né? Se vai lá, promotor, juiz, oficial, escrivão, quanta gente que se comunica nisso, né? Então, se a gente conseguir sintetizar, simplificar e trabalhar aqui agora, o nosso cliente, isso também depende da sociedade mudar, né? Porque às vezes o cliente quer que o Estado pai juiz diga, não basta que o advogado diga, tem que ser o Estado juiz pai, ele que vai saber o que é melhor. Então, se você consegue trazer o cliente para aqui agora, na perspectiva de que quando esse conflito vier a ser resolvido lá no judiciário, o juiz primeiro, que já foi atemporal, não vai nem saber. Quem viveu tudo isso foram os envolvidos, né? Então é isso, trazer essa nova cultura de trabalhar fortalecendo a nossa classe no nosso dia a dia, nos nossos escritórios, e que a gente possa ajuizar, e com isso a gente colabora muito mais, talvez, efetivamente com a cultura da paz. Advogado não é mero ajuizador de processo, já diz como que é o ministro lá que tem a frase dele, né? Me deu um branco agora o nome, Barbosa. O primeiro nome dele, vocês lembram? Que ele falou, ele tem uma fala, que ele fala que o advogado não é um mero ajuizador de processo. Também a doutora Olívia fala isso. E, não, o advogado bom não é aquele que ganha uma boa demanda. Ele tem uma frase... Joaquim Barbosa? Está dizendo que é a Luciana. Joaquim Barbosa. Não é ele. É o Salomão. Não, eu não estou lembrando agora, gente, desculpa. Eu estou aqui no aqui agora com vocês, que estou difícil de doutora Eunice, tem mais a doutora Maria Carolina, ela está dizendo aqui mais um agradecimento e elogiando o seu trabalho. A doutora Eunice, que exposição maravilhosa. Direito sistêmico é apaixonante e revolucionário. Sua fala me trouxe a esperança de que podemos ser efetivamente instrumento de pacificação. E aproveitando também, doutora Luciana, ela está pedindo uma indicação de uma doutrina.
Sobre isso, de Sobre estudo, esse gente. tema do direito sistêmico. Gente, olha só, eu fundei também em 2017 o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico e eu já convido a todos a fazer parte, nos acompanharem nessa construção do direito. Ainda há muita coisa voltada para prática das constelações, né? Muito ainda construído de dentro do judiciário. Nós, advogados, temos muito a ser feito. Mas os livros que eu recomendo de pronto para vocês, de Bert Hellinger, O Amor do Espírito, do Bert Hellinger, e As Ordens da Ajuda. Mas, e demais, tem o Conflito e Paz também é muito interessante dele. E tem um livro que eu li agora, recentemente, de um professor até da universidade aqui, Cultura da Paz e Mediação. Esse livro é incrível, ele fala aqui das leis do amor, o quanto a gente tem que trazer o amor, né? E isso não é uma utopia. E eu falo que o advogado que tem a postura sistêmica não é um advogado fofinho, bonzinho, é um advogado posicionado. Portanto, né, eu falo que as pessoas têm uma visão, e tem tanta coisa, gente, que dá para fazer com isso, enfim. Eu tenho tanto para falar, meninas, que o doutor Marcelo... Doutora Eunice, a nossa... Está acabando o tempo aqui. A doutora, deixa eu ver aqui, não tem o nome dela aqui, doutora, não deu para ver. Ela está dizendo que é do ministro Luiz Roberto Barroso. Isso mesmo. Ai, obrigada. Não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita. Isso aí. Muito obrigada. É essa frase mesmo. Obrigada pelo socorro. Isso que é bom, A doutora, né? Cláudia também, ela está fazendo uma pergunta. Doutora Eunice, tem um caso aqui no escritório que trata de pensão por morte da minha cliente, negado pelo INSS em 2018, e encontra-se na esfera judicial. Porém, em março de 2020, por falha na minha interpretação, acabei por sobrestar o processo, aguardando decisão no STJ. Fiquei muito mal, pois sempre fui cuidadosa e especialmente neste caso. Como lidar com isso? Gente, que presente você está me dando. Por isso que essa interação é essencial, fenomenologia pura. Isso é fenômeno, gente. Vocês me trazendo as coisas para eu poder falar sobre isso também. Olha só como aconteceu comigo. Eu tive um processo que simplesmente foi encerrado e por conta desse sistema eletrônico, né? Eu falei, não fui comunicada disso. Houve uma falha. Vocês sabem que, eu não sei, aqui às vezes acontece. Eles mudam lá as datas. A gente tem que estar sempre muito atenta, né? Porque, pelo menos na movimentação processual, mudam datas e a gente acha que, enfim, tem tempo ainda, não tem. Pelo menos aqui já aconteceu algumas vezes esse tipo de coisa, mas foi um processo no outro estado. E eu fui surpreendida, e o cliente furioso comigo. Como assim o processo foi extinto? Eu, meu Deus do céu, como assim, né? Que falha? Exatamente a mesma sensação que eu sei que você está experimentando. Aí eu respirei profundamente e falei, Eunice, você conhece o sistêmico, você sabe que isso não tem nada a ver com você, no sentido de profissional. Você não é imperita, você é super atenta, você cuida de tudo. Se eu, de alguma forma, não fui informada disso, se você, de alguma forma, se passou em algo, isso tem a ver com o sistema do cliente. Não é seu. Isso nos dá um alívio, gente. Tenham essa consciência, porque isso deixa vocês no lugar de vocês. Vocês sabem, vocês dominam a legislação, vocês não são imperitos. Por isso que eu disse inicialmente, tem processos que tramitam rapidamente, são distribuídos na mesma vara, tem a ver com a história da pessoa, com o sistema dela. Às vezes ela não quer, né, essa questão de pensão por morte, não quer tomar esse óbito, ainda não está pronto para enterrar essa pessoa dentro de si. E às vezes receber isso é muito pesaroso. Tem muita coisa que pode estar por trás dessa pessoa nesse processo. Então isso nos alivia a nossa carga, entende? Tá fazendo sentido? O sistêmico nos ajuda a olhar para o outro com respeito a tudo que vem dele. E principalmente quando ficar no nosso lugar. Se nós nos equivocamos de alguma maneira, isso tem relação com o cliente. Por exemplo, teve um caso que eu queria até parar também de advogar. E quando eu trouxe para o meu cliente esse processo que foi, né, encerrado, eu falei para ele, olha, me parece que a questão tem relação com você. Eu sempre fui muito atenciosa, sempre cuidei desse processo. Tanto é, gente, que esse caso do processo que foi encerrado, o cliente trocou de advogado porque ele estava no outro estado. Eu falei, desde sempre eu falo para você ter um advogado aí que possa lhe assistir, né?
e você nunca concordou com isso. Quem sabe agora você veja um profissional, a gente resgata esse processo e outro advogado continua. E ele fez isso e agora de novo aconteceu a mesma coisa com esse outro advogado. Entende? Que não... Então ficou claro que realmente a questão é sistêmica dele, é ele que ainda não está disponível para a resolutividade daquela questão. Entende, gente? Fica mais leve o nosso dia a dia quando a gente entende que existe algo muito maior que nós, que se comunica ali. Entende? Então, tenham essa tranquilidade no seu dia a dia. Teve outro que o cliente morreu, era medicação, precisava do medicamento e não chegava a tal da medicação. Eu tive que entrar na esfera federal, a AGU recorreu, teve recesso. Quando chegou o medicamento que o cliente precisava, por causa do plano de saúde que não cobria, ele veio a óbito, pedi pelo SUS daí, né? Ele veio a óbito. Eu fiquei tão mal, eu falei, nossa, eu não quero mais saber de processo, que coisa. Por mais que a gente tenha recorrido, tenha conseguido, né, derrubar o agravo, voltar à decisão inicial do juiz, tudo complicou, né, para ele. Mas ele, daí, tanto é que depois o médico veio me falar, não, ele tinha sido pronto para o óbito dele. Então ele olhava para a morte, ele queria morrer, e tá tudo bem. Não foi eu que, entende? Tá fazendo sentido, gente? É um alívio. Ela está agradecendo aqui e diz que gratidão para a senhora, que ela fica mais confortável. E é isso. Por outro lado, teve outro cliente lá que rapidamente saiu medicação e está indo bem. A pessoa está disponível para a vida, quer viver. Aquele lá que não chegou em tempo, né? Não foi por minha imperícia, muito pelo contrário, eu fiz tudo que estava no meu alcance. Então, isso alivia o nosso dia a dia, não alivia, doutores? Muito, muito, muito. Alivia muito. Eu acho que está chegando no nosso tempo, né? Eu acho que sim. Já, olha, mas está assim. Olha, se a gente pudesse, ficaria aqui horas e horas com você. Porque esse tema é maravilhoso. Doutora Eunice. E eu já tive aqui também alguns feedbacks no meu celular aqui de pessoas que talvez não quisessem se identificar, mas que a sua fala fez muito sentido para a vida dela. Ela está me agradecendo aqui no celular. E aí eu estou te passando, porque eu não vou falar o nome, acho que ela não, talvez não quisesse, mas ela está muito grata mesmo por toda essa fala. Ai, que bom, gente. Ai. Pode fazer suas considerações finais, doutora Eunice. Então, em verdade é isso, né? O essencial é simples, confiem na sua autoridade interna, busquem saber de si mesmos, descubram, né, onde são os seus gatilhos, onde vocês vão ser capturados, façam como eu até, gente, vou fazer eu fiz um curso, que eu me esqueci de falar para vocês antes, um curso online que eu gravei justamente contando todas as ferramentas que eu já usei para conseguir chegar nesse lugar de autoconhecimento que eu tenho. Ele dá um passo a passo meu, que eu fiz, assim, está disponível para vocês também naquela... Se depois vocês quiserem acessar nas minhas redes, eu disponibilizo as informações. Que para mim o essencial é esse, nós adotarmos essa postura, e isso é uma conquista de cada um. E o quanto isso reverbera no nosso dia a dia, as conquistas que temos são... Eu sempre digo, né? Contra fatos não há argumentos. São 113 comissões aí sustentadas nesse movimento que iniciou aqui em Santa Catarina pelo meu impulso. Então, acho que é isso, que nos fortalecemos, nos unamos, que eu não fiz nada disso sozinha, né, doutora Renata? Somos todos um, precisamos uns dos outros, e sigamos em frente, cada vez mais leves, assertivos, e principalmente com qualidade de profissionalismo, e qualidade de vida, e qualidade em todos os sentidos, e muita abundância para todos, e muito amor no coração. Doutora Iraci, suas considerações finais? Doutora Eunice, olha, para mim, meu coração está tão feliz, mas está tão feliz. Eu sem palavras para te agradecer, tanto conhecimento. E eu vou voltar a te falar que você está no meu mural. E hoje, realidade, você estar aqui conosco nessa palestra, nesse momento. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo de poder te trazer. E quando eu precisei escolher, junto com a Renata, uma profissional, e veio você no meu pensamento, nossa, foi maravilhoso. E hoje eu tive a certeza de que você foi a pessoa enviada para esse momento da nossa comissão, que estamos ainda começando essa trajetória em Santo André. Ainda nós somos uma pequena semente, né, plantada graças a você,
que nos trouxe essa possibilidade, e a sua cartilha, ela faz parte dos meus estudos, e é com base nela que eu quero seguir aqui esse projeto para Santo André. Então, com todo o respeito e honra a você, eu quero te dizer que realmente eu estou muito feliz mesmo. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que estiveram aqui conosco nesse momento. Fica a minha gratidão, especialmente a você, doutora Eunice. Ai, querida, obrigada. Estou me emocionando aqui. Obrigada. Você é Doutora muito Renata, generosa. suas considerações finais. Bom, primeiro para a nossa palestrante maravilhosa, doutora Eunice, muito obrigada, aprendi muito, foi muito bom ouvir, aprender. É um tema fascinante porque ele traz para a gente a responsabilidade sobre a gente mesmo, né? Porque é mais fácil a gente delegar para o outro a responsabilidade pela gente, porque é confortável, porque daí a gente não precisa decidir, já chega pronto, né? Então, assim, aprender sobre o nosso papel, sobre as nossas funções dentro desse sistema todo é muito enriquecedor. E, assim, obrigado mesmo. Foi muito bom. Doutora Iraci, escolha maravilhosa de palestrante. Obrigada. Muito Fico bom. Eu feliz. estou muito feliz do evento ter essa qualidade, assim, sem palavras. Obrigada mesmo. Todo mundo que assistiu a gente também, muito obrigada. A participação de vocês tornou tudo muito melhor, tudo mais rico, tudo mais completo. Diretora, obrigada pela paciência, pela ajuda. A OAB, como sempre, apoiando todos os projetos, dando sempre todos os instrumentais, tudo que a gente precisa para desenvolver os trabalhos. Vocês são excelentes no que vocês fazem. Gratidão para todo mundo. É isso. Dr. Marcelo Firmino, suas considerações finais. Bom, doutora Eunice, parabenizá-la também pelos ensinamentos que nos deu hoje aqui. E realmente toda a fala passou aqui, como parece que foi minutos apenas. A gente foi falar o dia inteiro aqui sobre o assunto, que realmente faz a gente voltar lá atrás e ver todos os nossos conceitos, nossos ensinamentos. Então, isso é muito importante. Quando a gente assiste uma palestra, um ensinamento que faz a gente refletir sobre nós mesmos, acho que é muito importante, muito gratificante. Ao final, a gente sai com pessoas muito melhores do que como iniciamos essa palestra aqui. Quero também parabenizar a doutora Priscila, doutora Iraci, doutora Renata, pela escolha, realmente muito gratificante mesmo para a OAB aqui de Santo André e todos que participaram e acompanharam essa live aqui. E dizer também que, conforme a senhora bem disse, doutora Eunice, os advogados também são muito importantes para entender seus clientes e nós também devemos ter o respeito um pelos outros. Muitas vezes, a nossa raiva, a gente se envolve tanto no caso que a gente vai, às vezes, conversar com o colega com aquela raiva dentro da gente. E a gente tem que deixar um pouco isso de lado. E eu tenho experiência nessa mesa composta aqui hoje, virtual. Eu tive alguns casos com a doutora Iraci. Nós tivemos em lados opostos, muitas vezes, no direito do trabalho. E sempre fomos tratados, uns tratou o outro sempre com muito respeito, muito companheirismo. Inclusive, conseguimos solucionar, mesmo aqueles casos insolucionáveis, a gente consegue com o respeito, acho que o respeito é a palavra certa, com respeito e pela profissão do outro também, tudo conseguimos solucionar muitas demandas aí, antes até de chegar ao judiciário. A gente conseguiu resolver muitas coisas, então é muito gratificante isso. Essa palestra sua nos fez florescer muito isso, o respeito um pelo outro e tentar solucionar os conflitos que nos acontecem no dia a dia. Era isso. A OAB de Santo André só tem a agradecer em nome da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, toda a diretoria, por os seus ensinamentos hoje. Foi muito, muito gratificante. Muito obrigado, doutora. Ai, gente, estou aqui emocionada. Não sei se vocês estão vendo, mas estou com o olho marejado. Para mim isso que faz sentido, viu? Isso me motiva, me emociona e me faz ter certeza de que esse é o caminho. Obrigada, muito obrigada de todo o meu coração. Obrigada, Iraci, por me ver, por me acolher e pela essa oportunidade de eu expressar tudo aquilo que
faz sentido para mim e que eu tenho enorme gratidão por essa oportunidade de compartilhar isso e que se eu trouxe alívio já para cada um de vocês, já valeu a pena. Direito sistêmico é a tecnologia da alma. Eu vejo vocês. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, doutora Eunice. Brilhante palestra. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos os participantes e todos os palestrantes desta nossa mesa virtual. A gente agradece a presença, muito obrigada. Continuem aí nas nossas palestras. A nossa Semana Jurídica se encerra somente na sexta-feira. Um bom dia a todos. Muito obrigada pela presença e pela participação. Obrigada, Pri. Doutora, um beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Eunice. Até mais. Até, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.